Vamos mostrar a sonora da estátua quando ele sugere uma pesquisa para saber se ele fica ou não. Roda Renato Portaluppi. Renato, você citou até novamente essa questão das vaias, desse ambiente. E eu queria te perguntar, para alguém que tem toda a experiência que você tem no futebol, viveu todas as... Olha, deixa eu falar, não quero cortar, depois você vai fazer a tua pergunta. É que quando eu falo assim, o torcedor, ele vai, fala o seguinte para mim, fala uma pesquisa no meio da torcida do Grêmio. Faça essa pesquisa aí. Não vou enganar o torcedor, né? E nem a mim. Pergunta se é gremista ou colorado. É muito fácil o colorado dar uma opinião. Fala a pesquisa lá, no meio da torcida do Grêmio. Aí aconteceu o seguinte, e a gente tem que ser honesto com a ordem dos fatos, com a timeline. A Vitória, nossa repórter lá de GZH, ela tinha feito essa pesquisa por uma pauta de GZH antes do jogo. Ela não foi feita depois do jogo, é um jogo que o Grêmio ganha do Atlético Goianiense. E agora a gente vai rodar essa pesquisa feita com torcedores do Grêmio na Arena, se Renato fica ou não fica. Fala comigo, torcedor. Faltam 8 jogos para encerrar o Brasileirão em 2024. E eu queria saber da torcida, será que eles querem que o Renato fique em 2025 ou encerrou o ciclo? E spoiler, hein? Foi unanimidade. Eu acho que encerrou por agora, não sei se daqui a pouco, mais pra frente pode voltar, mas até pelo desgaste com a torcida, pra não perder a idolatria que a gente tem por ele, eu acho que esse ano ele tem que sair. Não, encerra o ciclo, acabou, acho que ele nem quer mais também. Termina o ano e tchau, Renato, muito obrigado pelo serviço prestado. Tem que dar uma mudada. Olha, eu acho que encerrou, mas acredito que pelo menos até o final do ano o ideal é que ele fique. Mas para 2025 eu acho importante uma mudança. Eu acho que encerrou o ciclo dele. Vamos terminar, ele é o nosso ídolo, com a próxima oportunidade. Acho que tem que finalizar o ano para ele nos tirar do buraco que ele mesmo nos colocou e aí depois cada um segue sua vida aí. Eu agradeço o Renato por tudo, mas chegou o final do ciclo. Eu acho que tá na hora de encerrar. Acho que já deu, assim, é bom dar uma renovada. Então, o Renato é um grande ídolo, ele construiu muita coisa pra gente é muito grato, mas eu acho que passou o momento dele, né? Talvez um próximo momento, uma outra hora, mas acho que encerrou, não precisava renovar. Acho também que já encerrou o ciclo dele, já tá na hora, ele tá pedindo pra sair, tem que dar chance pra treinador novo. Ele é o nosso maior ídolo, mas eu acho que o Grêmio tem que apostar em novos nomes aí, pra gente passar o ano que vem, montar um time forte e contratar um grande treinador, né? Aí, sempre lembrando, essa pesquisa foi feita antes do jogo, que o Grêmio ganhou, e antes do Renato propor a pesquisa. Eu quero pedir para que vocês falem sobre o que é o Renato com a visão, o Guga nasceu no estado de São Paulo, trabalhou a vida inteira no estado de São Paulo, morou fora e agora mora no Rio há quantos anos? 11 anos. 11 anos no Rio de Janeiro. O Lédio, carioca, de Niterói, sempre viveu no Rio de Janeiro. Fluminense. Fluminense, quem é do estado é Fluminense. Não é carioca. Exatamente. E o Renato, ele tem um tamanho aqui e uma importância que era de um jeito, quando ele era o maior herói jogador do Grêmio, só que ele volta e tira o Grêmio de uma fila de 15 anos, ganha a Copa do Brasil e depois a Libertadores. E pelo menos durante uns 3 anos, ou 4 anos, ele tem um time que protagoniza tudo, Ele fica 13 clássicos invicto. Ele fica 13 clássicos invicto, ele chega em 3 finais de Libertadores, de semifinais seguidas. Uma ele ganha, a outra semifinal. Final de Copa do Brasil que ele perdeu Final também, de Copa do Brasil que ele perdeu para o Palmeiras. Ou seja, ele dá uma turbinada na história de técnico. Mas o que é o Renato para vocês? Começa, Dom. Você o conhece. Você trabalhou enquanto repórter com ele? Jogador, né? Eu conheci o Renato em 87, quando ele chegou ao Flamengo. Sim. Eu conheci o Renato ali, eu era muito novo ainda, não tinha o relacionamento que eu tenho com ele hoje. Cara, o Renato é uma grande figura, eu acho ele um ótimo treinador. Acho que esse ano, em várias coletivas, acho que ele pisou na bola, ele passou do ponto, ele não foi o Renato que normalmente ele é, um cara com o jeitão dele, mas muito mais generoso e paciente com a imprensa. E ele é um pouco teimoso, sempre foi o Renato, sempre foi um pouco, tem uma autoestima muito elevada, sempre teve
uma certa teimosia. Acho que essa teimosia está atrapalhando ele nesse momento. Não pelo desempenho do Grêmio, né? Desculpa. Eu acho que ele já deveria ter saído do Grêmio, ter mudado o chip da carreira dele, entendeu? Ele fez um trabalho espetacular quando ele chegou em 2016. Eu estava até no jogo contra o Atlético Paranaense dos pênaltis, né? Sim. Que a gente trabalhou aqui. Foi até com o Luiz Carlos, sabe? E ali ele conseguiu levar o Grêmio para a final da Copa do Brasil. Depois ganhou a Libertadores, ganhou essa série de estaduais, teve sucesso no Grenal. Mas os trabalhos têm ciclos, entendeu? E o ciclo dele já terminou. Eu acho que ele não deveria ter voltado para o Grêmio. Depois que ele saiu, ele não deveria ter. Agora, nessa tempo última. maior, entendeu? E ele resolveu voltar, resolveu esticar a corda. Tudo bem, ganhou mais alguns estaduais, mas eu acho que ele... Dessa vez ele errou no ponto, entendeu? Então, na Lédio, gestão de carreira dele. Eu o acho torcedor lá na Arena antes tem razão. Eu acho. Encerra o ano e é fim de acho ciclo. E ali ninguém faltou com respeito. Sim, com não, ele. eu achei também que foram bem respeitosos, né? Foram 12 Porque entrevistados, ele os 12 disseram a mesma coisa. É o maior jogador da história do Grêmio, o maior ídolo da história do Grêmio. Então o torcedor reconhece isso. Só que como treinador, ele já foi um grande treinador da história do Grêmio e também está na história do Grêmio. Ele é o maior. Mas o ciclo se encerra e ele precisa de novos desafios, entendeu? Ele pode pegar estou dando um chute, um Corinthians, um Vasco, um São Paulo. Outro gigante. Time, tentar fazer um trabalho legal, ou tentar uma experiência no exterior, cara. Eu acho que ele não tem mais desafio aqui no Grêmio. É isso. Ele só se aborrece, por mais que o Grêmio o ame e ele ame o Grêmio. Essa relação... E tem também a coisa do espaço que ele ocupa, que é muito grande. Muito. E que acaba mandando no centro de treinamento. Então existe um Grêmio do CT, que o dono é o Renato. Pois é. E existe o Grêmio, que a torcida é dona, ou enfim, né? Então essa coisa é muito clara aqui. Difícil demitir o poder Renato. dele... Ele é o maior técnico da história do Grêmio? Atleta, eu sei que sim. O Diogo pode me ajudar. O Filipão é muito grande. O Filipão ganhou mais coisas do que ele. É que o Filipão não jogou, não fez 2 gols em Tóquio. Mas o Felipe, ele ganha a Copa do Brasil. Mais, né? O Felipe ganhou o Brasileirão. O Felipe ganha a Copa do Brasil, Felipe ganha o Brasileirão, Felipe ganha a Libertadores. Renato ganhou de Copa do Brasil, E ganhou a Libertadores e não ganhou o Brasileirão. Não ganhou o Brasileirão, né? Eu até acho que como técnico, a gente até pode fazer essa discussão, dizer que ele é o maior técnico, porque ele é o que mais vezes dirigiu o Grêmio, todas as vezes que ele veio tirando essa, ele colocou o Grêmio numa zona ruim e levou para a Libertadores. Mas assim, do ponto de vista histórico, eu sei que vai parecer em cima do muro, até porque, enfim, eu acho que o Renato ele é maior do que até que o Filipão como técnico do Grêmio, mas o maior técnico da história do Grêmio é o Foguinho, o seu Oswaldo Rola. Porque o que a gente entende hoje como jeito gaúcho de jogar futebol foi inventado pelo Oswaldo Rola, que ele foi árbitro, ele foi cronista lá do Sala de Redação. E essa ideia de ter um time com disciplina tática, de mais forte defensivamente, para enfrentar os grandes do Rio e São Paulo, que tinham mais dinheiro, enfim, para conseguir bater chapa com esses times, foi o seu Foguinho que fez, o Oswaldo Rola. Então eu acho que ele é o maior técnico, assim. O maior nome, sem dúvida. E aí, historicamente. Seja como, Foi jogador, dirigente, foi tudo. Eu acho que o Renato faz bem para o futebol. Ele é um personagem que movimenta. Você abriu dizendo da força que ele tem no GE, no UOL. Ele é notícia nacional todo dia. Ele mancheta todos os portais e tal. E ele é muito mais do que um falastrão. Eu concordo com o Lédio, ele é bom treinador, ele fez bons trabalhos. No Flamengo, finalista da Libertadores, era um time que jogava, que encantava, e aconteceu o que aconteceu com o Andréas, Daverson e tal. Mas ele fez um bom trabalho no Fluminense. O Vasco, ele levou o Vasco à final da Copa do Brasil. Ele fez bom trabalho no Vasco. Então, assim, esse jeito foi no Fluminense, Vasco ele foi campeão da Copa do Brasil. Também, com o Roger, capitão dele. E final da Libertadores. Gol do Roger, né? O empurrão que ele dá foi no Vasco. Foi na final da Copa do Brasil, no Valdir 2007. 2006. Então, esse cara impulsivo que a gente tem aqui, ele faz parte da personalidade dele. Você se lembra do empurrão que ele deu no Valdir Papel, final da Copa do Brasil em 2007, o jogador do Vasco, 2006. Vasco e Flamengo, no Maracanã. Então, assim, talvez ele perca muitas vezes para ele mesmo. Agora que ele faz bem o futebol, eu não tenho dúvida. Se não for no Grêmio, como não quer a torcida, que seja em outro lugar rapidamente, porque a gente precisa de personagens como ele. Renato Portaluppi, olha, ele é tão que a gente, né, não tem um dia que o Vini, por exemplo, não fala dele. Não falei hoje. Hã? Não falei hoje. Pois é, ainda.
Não falei, é que eu tenho, alguém aqui também tem que... Entendeu? Dizer, o Renato não pode falar isso, porque senão é só aplauso. Não, mas a gente aqui fala isso todo dia, né? Não seja injusto. Não. Principalmente quando ele dá aquelas entrevistas... É meu papel aqui. Né? Isso. Que não estão legais, né? Esse ano eu acho que tem isso que é o grande senão do ano. O grande senão do ano são as entrevistas. Ele passa uma imagem de quem, assim, encheu o saco. Esgarçou. Fadiga dos metais. Isso que eu acho ele que não tem tem que mais parar, paciência. cara. Ele não tem mais paciência. É exatamente ele isso. tinha paciência. Ele não era um cara tão Eu vou fazer impertinente As assim. entrevistas eram bem humoradas. Inclusive quando mesmo perdia, sem ele responder nada, seguidor. estilo Maluf Brizola, que o cara pergunta de saneamento básico, ele fala sobre produção de chocolates, mas ele era bem humorado, era legal a entrevista. Eu vou só fazer Agora virou uma ponderação, né? Isso é típico UFC. daqui. Quando um tá bem, potencializa o outro mal. E foi assim durante os últimos anos, o Grêmio ganhando títulos, enfileirando finais e tal, o Internacional no jejum. No momento, o Inter é quem encanta, tá bem, lutando nas cabeças, e o torcedor puto da vida com o Grêmio que tá na metade de baixo da tabela. Eu só acho o seguinte, isso é típico daqui, vai e vem mesmo, é um pêndulo, só que este ano não deveria servir de referência para o trabalho. O Inter trocou. Então, o Roger está bem porque o Inter, aí se foi atrasado ou não, se devia ter demitido o Cachecol antes, é outra questão. Mas o Renato ficou. Então, é uma temporada muito atípica. Eu acho que ver o Grêmio na metade da tabela, ou na metade de baixo, não conseguiu chegar aos títulos maiores, ainda assim ganhou o Gaúcho. E mantém aí uma fila, etc., encarrilhando. Então, mas eu não sou sommelier de torcedor. O torcedor está bravo pelo jeito, com questões que vão além da enchente e consequências, né?